isso é um assunto importante que a gente vai falar aqui. Lógico que a gente vai falar com muito amor, mas vamos nos posicionar porque nós precisamos levar isso para o maior número de pessoas. Então, estou encorajando a todo mundo a clicar na setinha lá agora. Manda Aham. para o maior número de pessoas da lista, aquele irmão que você conhece que ainda não tem os olhos iluminados. É, é uma boa oportunidade para essa semente ser plantada, a semente da graça, para que ele possa também ser liberto, assim como nós já fomos. Eu sei que tem muita gente aqui que já frequenta aqui o nosso ministério, mas o nosso intuito aqui é alcançar pessoas que ainda não conheçam esse tema. Então, por isso que você tem que pegar agora a sua lista, clicar aí no aviãozinho e mandar para muita gente. Para muita gente, porque isso não é algo humano que a gente quer só ter gente aqui para inchar a live. A gente quer ter gente aqui para que a palavra alcance novas pessoas e que Uhum. pessoas venham a conhecer o Cristo ressurreto, conhecer a graça de Deus, todo esse pacote. Lógico que a gente não vai falar de tudo hoje, porque não daria, mas a gente vai falar bastante sobre a falsidade do livre-arbítrio, por isso eu chamei Bispa Solange, mestre na palavra, uma das maiores pregadoras da nossa nação, minha mãe querida, tenho o prazer de ser filho, e acho que é isso, né, mamãe? Sim, o tema de hoje ele é um divisor de águas porque é um tema que confronta, tá? Então, assim, foi bem legal você fazer esse tema nas suas lives da semana, pé no peito, porque, assim, eu já gosto de falar rasgado. Eu já não tenho papas na língua quando é para falar de Bíblia, da doutrina. E aí, convidada numa live pé no peito, a gente vai ter que confrontar. Esse pé no peito, na verdade, é pé no peito do capeta, né? É um pé no peito agora da heresia que foi pregada ao longo de séculos, tá? Que é a questão do livre-arbítrio. Muita gente nem sabe do que se trata. Ouve essa palavra e fala livre-arbítrio. O que será isso? Muita gente não sabe do que se trata, a gente precisa explicar. Mas muitas pessoas defendem o livre-arbítrio, pastores, pessoas boas, sabe? Não é pessoas ruins, não são pessoas ruins, não, pessoas boas. Tem alguns jovens pregadores que a gente acompanha, eu tenho acompanhado de perto, né? O que eles estão falando? Eles esbarram na graça, eles saem, eles esbarram na graça. E essa semana, infelizmente, um que estava indo tão bem falou lá que o homem tem livre-arbítrio. Ai, meu, pisou feio no tomate, escorregou em tudo que estava falando. Então, a gente precisa levar conhecimento, que é esse conhecimento que faz a diferença na vida de um povo. E o povo de Deus tem que fazer diferença na terra, conhecendo a verdade. Não adianta levar coisas da tradição, coisas da heresia que foi semeada dentro das igrejas, né, Fê? Então, muito Sim, obrigada pelo então, convite e obrigada pelo tema maravilhoso que nós vamos abordar aqui. a primeira pergunta que eu queria fazer é o que é o livre-arbítrio, né? Para alguém que está chegando agora, talvez ainda não tenha se acostumado com essa expressão, a falsidade do livre-arbítrio. Para entender o que é falso, a gente precisa entender o que é o livre-arbítrio. Se você puder explicar o Ok. que ele é. Tá bom, então assim, bem rapidinho, livre-arbítrio é a livre escolha por parte do homem de alguma coisa. Então, livre-arbítrio é a minha livre decisão, a minha livre escolha, a minha livre agência. É aquilo que eu faço livremente, porque eu quero. É um livre querer. Seria isso o livre-arbítrio, tá? Tá. Agora, você quer saber o Então, que mais? não, é o que era primeiro e Sim. agora por que a falsidade dele. Porque a gente vai falar de livre-arbítrio em relação à salvação, tá? Então vamos deixar isso bem Isso. claro. E quanto à salvação, ele é falso, porque não existe o livre-arbítrio, a livre agência, a livre escolha, a livre decisão do homem para ser salvo, tá? Então, esse é um mito no meio da igreja e a gente precisa quebrar esse mito hoje, em nome de Jesus, para todo mundo que estiver ouvindo, onde essa live alcançar depois, enfim, a gente tem que quebrar esse mito maligno, né? Essa heresia. Não existe livre-arbítrio, por isso é falso. É a falsidade de uma doutrina que foi criada e hoje ela permeia o seio da igreja cristã, mas ela é falsa, é uma doutrina falsa, é uma Tá. heresia. Então só para a gente ir arrematando aqui, quando a gente fala de falsidade do livre-arbítrio, a gente está falando sobre algo relacionado à salvação, para o pessoal deixar isso bem Isso, claro. isso. Porque às vezes pode chegar alguém que não tem conhecimento e falar, ah, então quer dizer que Sim. eu não Por consigo exemplo, fazer nada. Não. eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quero comer. Para Entendeu? tudo, mesmo com a Eu tenho salvação. livre-arbítrio para qualquer coisa. Então, eu tenho escolhas para fazer na vida. É bom a gente até falar que
nossa vida hoje é o resultado de todas as escolhas que a gente fez no Exatamente. passado, até o dia de hoje, né? A gente é o resultado das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, a gente tem essa liberdade de escolha. Porém, para a salvação, para a vida eterna, não há escolha da parte do homem. E a gente prova isso de Gênesis até Apocalipse. Tá, então a gente pode entender que na Ei? Bíblia, juntei Bíblia com livre. Na Bíblia não tem livre arbítrio. Não, não tem nem essa expressão, não tem nem a palavra livre-arbítrio. Aparece uma vez, em algumas versões da Bíblia, a palavra arbítrio, mas num outro contexto, né? Sobre juiz. O juiz que tem o árbitro, no sentido de escolha, né? De decisão, de uma sentença, de um veredito, mas nunca em relação à escolha do homem para a vida eterna. Tá, Não então tem. a gente. Na Bíblia não tem livre-arbítrio, na Bíblia tem soberania de Deus. Tá, então a gente pode entender que se nós estamos falando que isso é falso, existem pessoas que acreditam nisso. Sim, Você já foi uma dessas pessoas. eu já fui uma dessas pessoas. A tradição evangélica no nosso país e no mundo, eu creio, em geral, acredita que o homem escolha Deus. Tanto é que você, depois a gente pode falar mais para frente sobre isso, você ouve pessoas dizendo no dia que eu aceitei Jesus, né? É muito comum as pessoas darem o seu testemunho dizendo quando eu aceitei Jesus, e isso mostra o quê? A crença do livre-arbítrio. Eu escolhi, eu decidi aceitar, eu dei uma chance para Jesus, né? Eu quis ser salvo. Então, isso seria o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é uma falsidade. Então, há muitas pessoas, eu diria que a maioria dos cristãos, acreditam numa doutrina falsa, numa coisa falsa. Tá? E como é que é, lembrando do passado, como você já viveu isso, você já teve essa mentalidade de acreditar que você que escolhia e não Deus te escolhia. Como é que uma pessoa que acredita nisso vive? Como é que é o sentimento dessa pessoa? Ah, legal, Fê. É assim, a gente não tinha olhos iluminados, então assim, a gente Achava que acreditava era isso. naquilo que o líder passava, né? Então, até quando é apresentado Jesus para gente, para mim, me foi apresentado Jesus e foi falado assim, olha, você tem que abrir a portinha do seu coração, você tem que convidar Jesus para entrar, você tem que dar uma chance para Jesus morar na sua vida. Então, eu achava que aquilo era uma decisão minha, eu aprendi assim, né? E eu achei que eu convidei Jesus para morar no meu coração. Eu achei durante muitos anos, quase 17 anos, desde a minha conversão, eu achava que as coisas eram assim, que as pessoas tinham que aceitar Jesus, elas tinham que dar uma oportunidade para elas serem salvas, né? Para Jesus salvá-las e elas terem vida eterna. Então, assim, quando você vive assim, você perguntou qual é o sentimento. O sentimento é de que a gente exerce um certo poder sobre Jesus. Mesmo que isso não seja falado claramente, a gente não ouse falar isso, mas a gente tem esse sentimento de que eu que deixei Jesus entrar na minha vida, eu que permiti Jesus me salvar. Foi porque eu quis, tá? Então, há uma inversão de valores, há uma inversão de papéis, há uma inversão de princípios bíblicos, né? Completos. E se você vive assim durante muito tempo da sua vida, você aprende, e a tradição ensina isso também, você vai manipulando Deus. Você acha que você está manipulando Deus. Porque assim como eu convidei ele para entrar na minha vida, eu também ofereço para ele, eu faço ele se mover mediante um jejum, mediante um sacrifício, um voto que eu faça, entendeu? Então, eu tenho o poder intrínseco, tá? Não é talvez consciente, mas no meu subconsciente eu tenho o poder de manipular o Senhor com algumas armas humanas, tá? É Tá? triste. E você sabe como é que isso foi criado, essa falsa doutrina aí? Como é que essa Ah, tradição, da onde vem isso? Como é que a gente sabe que o sistema hoje prega isso, 99% das igrejas acreditam que existe esse livre-arbítrio, que a pessoa pode sim. escolher a sua salvação. É. E da onde veio tudo isso? Da onde começou tudo isso? Bom, por incrível que pareça, em falando de sistemas, veio do sistema romano, né? Da Igreja Católica Romana. Depois, quando teve a reforma, que com Martinho Lutero, Calvino e outros, né? Não são só os dois, uma série de reformadores, eles pegaram a Bíblia e trouxeram a verdade da Bíblia, e uma das verdades da Bíblia era a soberania de Deus em relação à escolha da parte de Deus
do homem para ser salvo, né? A soberania de Deus, desmantelando totalmente o livre-arbítrio do homem. Agora, a igreja se perdeu, a igreja protestante se perdeu e incorporou de novo essa doutrina maligna. Agora, você pergunta, onde que isso nasceu? Antes de nascer num sistema religioso, isso nasceu no coração de Lúcifer, tá? Então, assim, eu posso ler aqui até uma afirmação de Lutero, que é: se alguém atribui alguma parte da salvação, ainda que seja a mais insignificante ao livre-arbítrio do homem, é porque nada sabe a respeito da graça de Deus e não conhece a Jesus Cristo como realmente é devido. Então, falar que o homem participou um pouquinho da salvação já é não conhecer Deus, não saber nada a respeito de Jesus Cristo, né? Da sua soberania. E eu poderia até ler para vocês Romanos 9, no versículo 18, que diz assim: logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, a Bíblia mostra um Deus soberano. Ele é que chama, ele é que escolhe, ele é que amolece o coração do homem para ouvir o que Deus fala e crer. É ele que endurece o coração de homens para não crerem. Então, assim, a Bíblia mostra totalmente a soberania de Deus. E não esse homem que tem poder sobre a vida eterna, de escolher ou não onde ele vai passar a eternidade, se no céu com Jesus ou se no inferno com o diabo, tá? E você acha que, por que é tão, às vezes, tão difícil de alguém que acredita nisso? Eu sei que tem a questão espiritual, né? Se não for o espírito, é o espírito que convence. Mas por que uma pessoa, às vezes, tem tanta dificuldade de entender a questão do livre-arbítrio? Estou perguntando isso porque eu acredito que uma coisa vai puxar a outra, né? Não tem como você trazer só a questão do livre-arbítrio, porque isso vai trazer outras doutrinas, outras vertentes da graça, que aí a pessoa vai ter que... Mas por que você acha que tem tanta essa resistência? Você acha que é uma questão de paradigma, de uma mente que foi instalado algo ou na mente do povo durante o sistema, como você falou, da Igreja Romana, que vem há tempos colocando essa crença? O que você acha de tudo isso aí? Tem duas coisas que, entre várias, né? Mas tem duas coisas importantes, Fê. Tirando a parte espiritual, de uma certa cegueira, que se não for o Senhor a revelar, existem paradigmas que eles não são questionados. Uma vez que você recebe, que nem quando eu recebi aquilo, imagina, quando hoje eu sei, né? Quando Jesus me buscou, eu estava perdida, eu estava amargurada, angustiada, um lixo humano. Então, eu precisava de socorro. Aí Jesus é apresentado para mim, só que eu, naquela condição miserável que eu estava, né? Que hoje eu sei, morta espiritualmente, em pecado, em delito, suja pelo diabo, entendeu? Então, assim, naquela condição, eu ainda escolhi, ainda dei uma chance para Jesus. Agora, é lógico que tudo que me falaram a partir dali, Jesus era a minha tábua de salvação. Eu tinha que me agarrar àquilo porque eu não tinha mais nada. No meu caso, pensava até em suicídio. Então, qualquer coisa que quem me apresentou Jesus falasse para mim, eu ia acreditar, como eu acreditei, né? Então, uma coisa puxou outra e puxaram coisas muito erradas. Então, paradigmas foram instalados realmente na minha mente, né? E no povo de Deus em geral, que a gente nunca questionou. Nunca a gente pensou que aquilo não fosse daquele jeito. Então, esse é um motivo. E o segundo, que reforça tudo isso, é que o ser humano, ele precisa se ver como alguém que tem alguma importância, alguma relevância nessa terra. Então, o fato dele escolher, decidir, afinal de contas, onde eu vou passar minha eternidade, isso me dá um poderio, sabe? Isso me dá uma autossuficiência. Então, juntando os drivers errados que foram instalados, os paradigmas, né? As crenças, crenças realmente bíblicas, crenças espirituais erradas, com mais essa autossuficiência do ser humano, faz o quê? Com que isso seja uma fortaleza. Posso hoje garantir que isso é uma fortaleza mental e espiritual na mente do povo de Deus. E quando alguém chega e fala, não é assim, olha, a gente já viu, né, ao longo da história, isso gera briga, isso gera divisão, isso gera contenda, ódio. Você vê aí pessoas, né, que eles chamam de os arminianos ou arminianismo contra os calvinistas. Não existe essa briga que as pessoas incentivam tanto. É que
Alguns têm revelação de que não tem livre-arbítrio, que é por predestinação. E a turma que não tem essa revelação, eu entendo até, porque eu já pertencia a esse grupo, entendeu? Que é isso? Eu não sou um robô, eu não sou marionete na mão de Deus. Deus não poderia, né? Eu tenho sim liberdade de escolha. Mentira! Enfiaram isso na nossa cabeça. E a nossa autossuficiência quer que isso seja verdade. Só que isso não tem base bíblica. Tá. Acho que a gente pode ajudar. Eu vi que aqui a Mary colocou uma pergunta, né? Mas por que Deus não aceitaria alguém? Pelo amor de Deus, me responde isso. Ok. Pode mandar as perguntas aí que a gente está aqui para responder. Por que Deus não aceitaria alguém? Aqui a gente vai entrar na questão, a gente está falando da soberania de Deus, né? Sim. Tá. A questão é que nós não temos esse poder em nós de aceitarmos Deus, de aceitarmos a salvação. O Senhor nos aceita como nós somos, porque Ele é Deus, porque Ele é Exatamente. soberano. Então, Ele aceita a gente, sim. Nós é que não temos o poder de aceitar Cristo. Graças a Deus, porque Ele é Deus e Ele nos aceitou, e Ele sempre nos aceita. Louvado seja Deus. Mas, Mary, nós é que não temos capacidade como seres humanos, destituídos da glória de Deus, sem salvação, mortos no pecado, seguindo o curso do mundo, espiritualmente mortos mesmo, né? Andando segundo as paixões, o império das trevas, nós é que não temos nenhuma capacidade em nós mesmos de aceitarmos a Cristo. Essa que é a verdade, tá bom? Todos pecaram e todos carecem da Da glória de glória Deus, de né? Isso que diz Deus. a palavra, Muito Paulo bem, diz, né? muito Então a gente bem. tem que ter esse entendimento. Não é questão que Deus não vai nos aceitar. É Pelo verdade. contrário, ele nos aceita como nós somos. A Sim, questão é sim. que a gente não está nesse poder, né? Não. É uma questão que o homem tem que ter isso em mente, né? Isso não tem como isso ser discutido. Se a gente fosse pegar a questão do livre-arbítrio, não tem como a gente voltando lá para trás, isso não deveria nem ser discutido, porque assim, quem é o homem para poder estar na condição de aceitar algo em relação a quem criou ele? Então, assim, Sim. se você for parar para pensar, é algo contra a natureza. Como é que eu vou aceitar alguma coisa? Eu não tô na posição de aceitar nada. Eu não posso nem dialogar, não posso nem entrar nessa discussão, porque eu não tenho essa patente, vamos dizer assim, eu não tô nesse degrau para poder aceitar alguma coisa. É ele que tem que me aceitar, ele que tem que dar uma chance para mim. Eu não tenho que dar chance nenhuma para Deus. Verdade, Não verdade. depende de quem quer ou de quem corre, diz a palavra. A gente já falou sobre isso aqui. Então a gente podia entrar na questão assim, então o incrédulo, como é que fica essa questão do incrédulo? Ele não busca Deus. A pessoa que não conhece Deus, como é que ela vai buscar Deus? Como é que fica essa questão agora na cabeça do povo? Tá, então assim, a gente precisa entender por que a gente não busca Deus, não aceita Deus. A gente está morto espiritualmente. Então, vamos entender assim. A gente tem um Conta a corpo, história aí. tá? Vamos contar um pouquinho a história, né? O nosso espírito, ó, vai ficar bem fácil de entender. Adoro explicar isso aqui. O nosso espírito, nós Eu vou filhos até de tirar Deus... aqui, eu vou tirar os comentários para você explicar Tá. e depois eu volto Tá aqui. bom, então vamos lá. Nós, filhos de Deus, nós fomos criados em espírito, todos nós, ao mesmo tempo, filhos de Deus. Espiritualmente, somos a imagem e semelhança do Pai. Nós somos criados antes da fundação do mundo, tá bem? Então, nosso espírito foi criado antes de tudo ser criado. Depois, para cumprir um propósito, Deus foi revestindo o nosso espírito com uma carne no ventre materno, para a gente vir a esta terra e ter o cumprimento de um propósito de Deus, tá bem? Então, vamos entender assim. Olha só, o nosso espírito estava lá no concílio, tá? Quando o nosso papai e a nossa mamãe conjugalmente se unem, tá bem? Que ali um óvulo se junta a um espermatozoide, tchum, ali, É um zigoto. naquele momento, isso mesmo, juntou ali. O que aconteceu? O nosso espírito vem e ele é revestido nessa hora de carne, tá? Então, a gente tem um espírito que veio de Deus, que quando nossos pais se conjugalmente se unem, o nosso espírito é revestido de carne. E a palavra de Deus diz que nessa hora, também a alma, o homem passa a ser alma vivente. Ali já tem alma. Então, nós temos que entender o seguinte, no ventre da mamãe, aquele serzinho, ele... sendo um filho de Deus, ele tem espírito, alma e corpo. Agora, Fê, vem o mais interessante. O espírito veio lá do céu. A hora que a carne e a alma se juntam, esse espírito
morre. Morreu. Esse espírito veio vivo. Ali a carne, por que que quando a carne reveste o espírito morre? Porque a carne tem a lei do pecado. Todos pecaram, você falou agora. Então, a lei do pecado está na nossa carne e passa desde Adão, de geração em geração. Todos pecaram por causa de um homem que nos tornou pecadores. Então, a hora que a carne reveste o espírito morre. O que que acontece agora? Esse espírito precisa de vida. Ele precisa voltar ao estado em que ele foi criado por Deus. Então, quem vai trazer vida a esse espírito? Esse espírito por si só não pode viver, não pode reviver. Ele precisa de alguém que lhe dê vida. Então, é por isso que o plano da salvação, ele já foi lá atrás determinado para trazer vida a esse espírito de um filho de Deus que está morto em delitos e pecados. Então, esse bebezinho, bonitinho, cheirosinho, que nasce tão gostosinho, que é tão fofinho, ele é, por enquanto, uma alma vivente nessa terra. Eu não sei, nem você, nem ninguém, até quando esta criança vai, ou um adolescente, ou um jovem, ou um adulto, ele vai viver como somente alma vivente com o seu espírito morto. A verdade é que enquanto o espírito está morto, ele está seguindo o curso deste mundo, ele está no império das trevas, ele está fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então ele é como um ímpio, ele faz as coisas que o ímpio, ele segue a sua própria vontade, ele faz o que os seus pensamentos desejam, o espírito dele está morto. Ele precisa de alguém que lhe dê vida. Por isso que esta pessoa aqui, não importa a idade que tenha, um morto não pode desejar a vida. Um morto não tem escolha. É como se eu falasse para um morto, sabe? Você quer aceitar Jesus? O morto é morto. Vamos pensar desculpe o termo, né, que eu vou usar agora, o exemplo que eu vou usar para eu voltar aqui para o morto, tá? Para todos nós que passamos por essa condição. Quando a gente vai a um velório, e os velórios às vezes perduram por horas, né? Vão pela madrugada, você vê que as pessoas perguntam ali, quer tomar um café? Para quem ficou ali a noite toda, para a viúva, para o viúvo, para o filho, para o pai, para o irmão, enfim, vamos tomar um café, quer comer alguma coisa, tá frio, põe um casaco. As pessoas estão se cuidando umas das outras. Mas a gente não vê ninguém perguntando para o morto, você quer tomar um leite? Você quer tomar um chá quente? Você aceita um docinho Uma agora? picanha? Uma picanha? Você quer uma cobertinha que está frio? Não, ninguém oferece nada para o morto, porque o morto é morto, o morto não tem escolha. O morto não tem arbítrio, mas não tem mais desejo. O morto está morto. Então, se nós entendermos isso em termos espirituais, vou continuar aqui. O espírito está morto. Eu não posso apresentar algo espiritualmente para alguém que só discerne as coisas pelo espírito, se o espírito dessa pessoa está morta. Por isso que ela não tem a capacidade de escolher Jesus, de escolher vida eterna. Vida eterna é para o espírito. Então eu preciso de alguém que dê vida a esse morto, esse espírito morto, que vivifique esse espírito. Então o que acontece? Deus, na sua soberania, ele vai até nós, mortos nos nossos delitos e pecados. E ele, então, faz a obra, isso é maravilhoso, do novo nascimento. Só ele pode fazer isso. Então, é ele que nos aceita como a gente estava, mortos, sujos, cheios de pecado, fazendo a vontade do diabo, sabe, com uma vida péssima, horrorosa, longe de Deus, dos caminhos de Deus. E ele é que nos dá vida. Então, quando esse morto espiritualmente ouve a voz dele a chamar, então essa voz, só a voz de Jesus, tem o poder de ressuscitar esse morto. É quando esse morto recebe o dom da fé para crer em Jesus, que ele é o Salvador, que ele morreu, mas ressuscitou entre os mortos, e esse mesmo poder da ressurreição agora atua aqui. Na hora em que esse morto crê em Jesus e o recebe, não é aceita, recebe como Salvador, entendendo que ele é o Salvador, o Espírito é vivificado. Então, o que acontece? Agora há aqui um ser espiritual vivificado, que tem também um corpo físico e uma alma, tá? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Eu queria só ver para... Pode mandar bala aí.
embasar nisso aqui, por favor, porque eu não posso falar de uma coisa que confronta tanto a tradição sem mostrar, Sem dar né? o respaldo, né? Exato. Efésios no capítulo 2, gente, anotem aí, por favor, versículos 1 a 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, nós não buscávamos, nós não entendíamos as coisas do Espírito, que o Espírito estava morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, olha, no passado, na nossa velha vida, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo não atua mais na vida de um salvo, atua na vida dos que estão debaixo do comando dele, não é? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza humana, filhos da ira, como também os demais. Aí diz o versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então, fechamos aqui. O homem estava morto. Ele não tem como receber, aceitar, confessar Jesus. Ele não tem como escolher coisa nenhuma. Você sabe que um morto, ele não escolhe nem a roupa que ele é enterrado. Põe a roupa lá no morto. Ah, mas ele deixou por escrito. E olhe lá se alguém vai obedecer o que ele deixou por escrito. Ele está morto, ele não pode nem reclamar de nada. Era assim que estávamos nós, que agora somos salvos, e que está toda pessoa que não tem Cristo ainda. Tá bom? Que não teve o encontro. Que Eu não vou fazer teve assim, encontro ó. com Cristo. Tá chegando algumas perguntas aqui na caixinha, então vamos fazer. Tá. Como tem muita gente tendo dúvida, aqui embaixo Ok. tem um pontinho de interrogação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui, que aí eu vou subindo. Já tem umas dúvidas legais aqui que eu vou pôr. Tem várias dúvidas sobre a questão acho que está em Apocalipse, Laodiceia, né? Quando Jesus tá. diz. Eu vou lá. Tá aí, ó. Quando Jesus diz. É Não, tá aqui a Apocalipse pergunta. 2:20? Isso. Eis que chego à sua porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei. Tá bom. Então, acho que aí pode. Aí, se alguém tiver alguma dúvida. Isso, Tata. olha, Tata, é o seguinte, essa é uma das clássicas, tá? Quando a gente fala da falsidade do livre-arbítrio, essa é a pergunta, é um dos textos mais citados, tá? É Apocalipse, capítulo... Mais gente perguntou isso aqui. Tá. Mais gente perguntou sobre essa, por isso que eu pus. 3. Tá bom. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos responder essa questão que é bem legal, tá? Quando a gente pega aqui Apocalipse, no capítulo 3, por exemplo, desde o capítulo 2, começam as mensagens às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, tá? Então, essas mensagens são para os anjos das igrejas. Essa é uma referência no livro do Apocalipse ao líder, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Então, assim, para a gente começar a entender o contexto, tá? Essas cartas são escritas a igrejas de salvos. Então, as pessoas que estão ouvindo estas mensagens de já Deus, passaram por todo esse processo. Essas pessoas são salvas, tá? São as pessoas convertidas. E aí ele escreve a igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, tudo salvo, tá? Mas o Senhor está reclamando de coisas no comportamento desses cristãos, dessas igrejas, tá bom? Sardes, e aí vem a mensagem a Filadélfia, e por fim a mensagem à igreja de Laodiceia, tá? Então eu queria muito que todo mundo entendesse que aqui não está falando para pessoas não salvas. Esse contexto todo é para uma igreja. É como se o Senhor estivesse falando para nós hoje que já cremos em Jesus, que já fomos salvos e alcançados pela salvação em Cristo Jesus, tá bom? Então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então, isso aqui é a revelação para o pastor desta igreja, e essas 7 igrejas da Ásia, só para todo mundo entender, elas tipificam todas as igrejas cristãs na face da terra, tá bem? E aí, quando chega no versículo, eu vou ler o 19, porque diz assim: eu repreendo
e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Senhor estava reclamando de um comportamento dos cristãos da igreja de Laodiceia. E ele diz, olha, se vocês não mudarem, eles não está falando nem de salvação, nem de perda de salvação. Ele está dizendo, se vocês não corrigirem estas atitudes, eu sou um Deus que repreendo e disciplino, porque eu amo. Quantos eu amo? Então, vocês vão cair na disciplina. E a disciplina não é fácil, não. Então, ele diz, sê, pois, zeloso e arrepende. Arrepende tudo do quê? Daquilo que vocês estão fazendo que não deveriam mais fazer, porque vocês já são crentes, vocês já são cristãos. E aí vem o versículo em questão, é o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor não está pedindo chance para ninguém dar uma chance para aceitá-lo. O Senhor está falando o seguinte, não tem nada de salvação aqui. O Senhor está dizendo, eu estou apontando erros no comportamento de pessoas crentes, de pessoas cristãs, de pessoas já salvas. Eu sou um Deus que repreendo e eu sou um Deus que disciplino. E ele está falando, se você, eu estou batendo. Esse batendo eu estou avisando. Eu estou batendo no sentido de que é bom você me dar ouvidos, é bom você arrumar as tuas atitudes, o teu procedimento. Porque se você fizer isso, então, olha só, ele diz aqui, se você ouvir a minha voz, a voz de repreensão, tem que ver o contexto. Se você ouvir a voz da disciplina, que o Senhor está chamando a atenção, e abrir a porta, o que é isso? Não seja duro, não seja uma pessoa que tenha bloqueios para se submeter àquilo que o Espírito está falando. Eu entrarei em sua casa e cearei. Não fala nada de salvação, fala de comunhão, fala de restabelecer a intimidade. Olha só, eu cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor está falando, se você reconhece o seu erro, você que é cristão, a igreja reconhece o seu erro, está indo numa direção que não agrada a Deus, então eu não vou repreender, eu não vou disciplinar. Ao contrário, se você arrumar o que está errado, eu vou ter intimidade, eu vou cear com você, eu vou ter comunhão com você. Vocês percebem que isso aqui é um contexto completamente diferente, que não tem nada a ver com salvação? Então, esse versículo não pode ser usado no evangelismo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 4, 6, 8 pés no peito agora. Não pode chegar para um incrédulo, para uma pessoa que não conhece Jesus, e usar Apocalipse, por favor, 3:20, dizendo, olha, o Senhor está batendo na portinha do seu coração, porque ele não está. O Senhor, quando tem o dia do poder de Deus para salvar uma pessoa, ele não está batendo nem pedindo licença, não. É o dia do poder de Deus, ele inclina o coração, ele dá o dom da fé, ele muda os pensamentos, o Espírito Santo entra na pessoa, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. O Espírito já está lá, já fez a obra, já colocou o querer, já colocou, sabe, a coisa de voluntário. É Deus quem faz isso. E a pessoa diz, ok, eu recebo, porque não existe a expressão aceitar Jesus em nenhuma parte da Bíblia Sagrada. Ok? Deu para responder essa questão? Deu, vamos mandar 1 Timóteo 2, 3 e 4. Ok. Beleza, Andresa. Beleza. Olha só. Vamos ler o título do capítulo 2, tá? Então, assim, o título grandão, você sabe que tem título grandão e depois tem os subtítulos, que o capítulo é dividido. Então, o título grandão é Instruções referentes ao culto. Pronto. Já respondeu. Já respondi. Instruções referentes ao culto. Quem é que presta culto? O incrédulo são os salvos. Então, isso aqui, você já colocou o contexto. Isso aqui é para salvos. Inclusive porque Paulo está escrevendo a Timóteo, um pastor que estava substituindo Paulo, tá? Pastoreando uma das igrejas. Então, por favor, nós já estamos falando com os salvos. Aí tem o subtítulo desse texto que você está citando, que é oração na igreja. Olha só, oração na igreja. E aí, não precisa nem ler o versículo. Tá, mas se quiser, não olha tô brincando. só.
Diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. O ímpio não faz orações, súplicas, intercessões. Isso aqui é igreja, Tá morto? né? Tá morto. Olha só, ações de graças em favor de todos os homens. Vamos fechando. Ok, nós temos que orar por todos os homens. Mas olha o que ele vai falar agora no 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida. Não é para que eles sejam salvos. É para orar por aqueles que são investidos de autoridade. Então, os governantes, presidentes, governadores, reis, imperadores, sei lá. Todos eles, né? Todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos, é para orar por eles, para que a gente viva vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quer dizer, para que eles nos governem de tal forma que o governo traga para nós o quê? Uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí diz assim, isto no 3 que você já colocou, tá? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável? Que a igreja ore pelos homens investidos de autoridade. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Não é salvos para a vida eterna. Está falando sobre a influência dos governos que massacram o povo de Deus. Quando massacra o povo de Deus que está no meio também é massacrado. Isso aqui não é salvação para a vida eterna. Veja bem, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, assim, não é salvação eterna. E aí ele diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, ele está falando de uma intercessão por parte da igreja pelos que estão investidos de autoridade, porque ele quer que todos os homens, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Não é salvos para a vida eterna aqui, é salvos da tirania dos governantes. Tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. Toda vez que surgir um versículo que a gente não entenda, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, para todo mundo, tá? A gente não entendeu bem, parece que está contradizendo, não tem. É porque está faltando luz para nós, para entendermos aquele versículo. A Bíblia não se contradiz, tá bom? Então está faltando alguma luz, algum entendimento, alguma revelação para a gente poder entender aquilo lá. E quando você não tiver ninguém para perguntar, você ore a Deus, mas faça um exercício que é muito legal, que eu aprendi. Pega pega os títulos do capítulo todo, daquele texto, leia o contexto todo, por favor, contextualize, nunca tire um versículo ou dois do contexto, porque aí é que as pessoas têm os seus pretextos para criarem as heresias, inclusive dando corda, né, dando espaço para esta doutrina demoníaca, satânica, que nasceu no coração de Lúcifer, que é a questão do livre-arbítrio do homem para a salvação. Mas? Eu anotei aqui algumas que são os principais versículos assim que o pessoal usa, assim como a Andresa falou, né, para contestar e defender o livre-arbítrio, né? Então, okay. Deuteronômio 30, 19 e 20. Você consegue abrir aí? Fernando. Esse é o segundo clássico, depois do Apocalipse. 3, tem que correr 20. Aí que vai acabar. Falta 12 minutos já. Ah, meu Deus, eu não acredito. Peraí. Ah, sério, Fê? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Peraí que eu acho que Deuteronômio, o que você falou? 30, 19 e 20. Tá. Ah, beleza. Então, vamos lá. 30, 19 e 20. Qual é o contexto aqui também, tá? O Senhor Moisés, ele estava fazendo um repasse das bênçãos e das maldições da lei, tá bom? Então, assim, ele estava falando para quem? Para quem? Moisés estava falando aqui? Vou ter os comentários aqui. Tá bom. Para os judeus.
Estava falando para o povo da eleição como nação. Estava falando ali para os nossos irmãos judeus, todos eles eleitos de Deus. Então, aqui não tem nada a ver com salvação, tá bem? Até porque, para os judeus, não foi apresentado no livro de Deuteronômio Jesus, o Messias, para que eles crescem e fossem salvos. Então, a gente tem que ir para o contexto. E aí, nesses 2 versículos que o Fê citou, que é Deuteronômio 30, 19 e 20, diz assim: depois que são apresentadas todas as bênçãos e todas as maldições, Moisés diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Propus para quem? Para o povo judeu. Por quê? Se eles escolhessem viver conforme a lei, a bênção da lei, os preceitos da lei, bênção. Se eles transgredissem, morte, maldição, né? Contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Não tem nada a ver com salvação. Escolhe, pois, a vida. A vida é escolher viver os preceitos, né? E ele diz assim: para que vivas, não é eternamente, vivas tu e a tua descendência. Ele está falando de vida aqui na terra. Então, se você escolher fazer as coisas direito, você vai ter uma vida boa aqui na terra e a tua descendência também. E diz o 20, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto o quê? De amar a Deus, de dar ouvidos à sua voz e se apegar a Ele. Veja que isso não é salvação. Tá? Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Quer dizer, depende do tempo que você vai durar na terra, se você for obediente a Deus. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, isso é uma promessa para os judeus e um incentivo de que eles escolham viver de acordo com mas quando os a gente preceitos de entende Deus. que ele está falando para um povo que já é eleito, já lá em cima já deu para entender, né? Aí entender o contexto fica claro. Deixa eu ver. João 3,16, tá fácil aí? Eba, tá fácil aqui. O povo tá querendo mais aí. Vai... que nós vamos fazer? Fazemos outra? Tá estourando aqui de pergunta, não sei. Vai respondendo aí meu Deus, vem aí. O João 3,16 é famoso e nós todos sabemos decor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o mundo cosmo, a natureza. Cosmo no grego é árvores, montanhas, que é mesmo? Céu, mares, águas, tudo mais, né? Plantas. Deus não amou esse mundo que deu seu filho para ele. Não foi para o cosmo. A palavra mundo no grego também se refere, aparece em 2 expressões. Tanto aion e como okumene, okuimene, tá? Oikumene. Que significa o quê? Espiritualmente, aion, o mundo da perdição, espiritualmente falando, e oikumene, ou okumene, o mundo dos eleitos, dos escolhidos, dos salvos, tá? Então, Deus amou o mundo de tal maneira, que mundo? No original, se você tiver um bom original grego, você vai encontrar a palavra okumene. Deus amou okumene de tal maneira, okumene, o mundo dos filhos, o mundo dos escolhidos, dos eleitos, dos predestinados, de tal maneira que deu seu filho para esse mundo, tá? Para os seus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só pode crer quem é predestinado para crer e ser salvo por Jesus. Então, isto é predestinação, soberania de Deus. O povo está querendo aqui, ó, enquanto você abre aí em João 6,37, o povo está querendo dobradinha. O que você acha? Levanta outra depois que cair essa. Só que aí o povo tem que, então, tem que ser um acordo aqui. Vocês têm que estourar de mandar para mais gente. Ah, sim. Aí, porque... deixa eu falar. Todo mundo que está perguntando, que está, enfim, aprendendo alguma coisa, tem que também ter um compromisso de passar isso para frente, sabe? Se você não sabe falar, pega um livro do nosso ministério, presenteie alguém, pega o que a gente tem do seminário de Doutrinas da Graça de Deus, nível 1, que está lá no YouTube, passe isso para frente. Gente, nós temos que arrebentar, nós somos o povo da reforma. Há uma reforma até Jesus voltar. Nós temos que passar isso adiante. Essa é a grande reforma, levar a verdade. Tá bom? Tá bom. Vamos para cima. Deixa eu deixar Você abriu aí? Não, deixa eu deixar um versículo antes. Que é primeiro Não, quem manda sou eu, a live é minha. Tá bom, vai. Tô brincando, mano. Então, pode ir aí, eu tô brincando. 1 Coríntios 2, 14, diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, lembra que eu falei do hominho?
natural, o homem natural, que o espírito está morto em delitos e pecados. Ele não aceita as coisas do espírito. Não adianta apresentar Jesus para ele e falar para ele aceitar Jesus, que ele não entende. Por quê? Porque as coisas, diz aqui, né? Porque eles são loucura. Por quê? Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, se Jesus não entrar nesse processo, se Jesus não entrar nisso daqui, o homem sozinho não tem como discernir aquilo que é espiritual. Por isso que ele permanece morto. Jesus tem que entrar e dar vida para esse homem. Então, não tem livre-arbítrio. Vou repetir antes que encerre o tempo. Não tem livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é doutrina que nasceu no coração de Lúcifer, quando ele disse, subirei mais alto que as estrelas, mais alto que o trono de Deus, sentarei lá. Ele quis ser Deus, ele quis ser maior do que Deus. Quando o homem quer ter a escolha da vida eterna do que não lhe compete, então ele está tendo um sentimento luciferiano, que significa que o livre-arbítrio nasceu no coração de Lúcifer. O que você perguntou, João, o quê? Enquanto você abre aí, João 6,37. O que a galera tem que entender, que está chegando, é que eu falo isso em toda live. Parece que eu repito, mas é a verdade. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. E o inimigo ele tem um objetivo claro, que a Bíblia fala que é roubar, matar e destruir. E o crente às vezes acha que isso é brincadeira. Ele acha, não, eu posso brincar com o pecado. A palavra de Deus diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você tem que resistir, você não tem que brincar com isso. Por quê? Porque se você for cutucar a onça com a vara curta, ele não tá para brincar, ele vai querer te matar, te destruir. E aí você tem que entender, as pessoas têm que entender que ele age com as suas setas de várias formas. Inclusive, o povo principal que ele vai tentar é o povo de Deus, porque o povo dele, ele já governa. Então a luta dele é contra nós, os salvos. Então ele age como? Colocando esse tipo de pensamento. Uma pessoa que pensa que ela pode escolher Deus, o inimigo já fez uma destruição na vida dela. E ela está lá dentro de uma igreja, ela está lá dentro, muitas vezes louvando na congregação, mas ela já está por si mesma, fora de tudo aquilo que Deus já criou na sua palavra. Ela está cega, ela está seguindo algo, como você acabou de falar, que é luciferano, que Lúcifer colocou esse desejo de subir mais alto, de colocar no homem algo que ele não tem, como eu disse lá no início, não tem, não está sobre nós essa decisão de querer aceitar ou não. Só que isso vai dando para o homem esse ego, algo. A gente nem chegou ainda nos líderes. Na próxima live a gente pode falar disso. O que isso faz com os líderes Sim. que têm esse entendimento? Se a gente subir outra, a gente fala sobre isso. Então, Fê, João 6,37 diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. As pessoas só sabem a segunda parte. Quem vier a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Só que a história começa antes. Só vai a Jesus quem é dado pelo Pai. Quando é que o Pai deu? Antes da fundação do mundo, quando ele, em amor, predestinou para a salvação. Então, lê esse de novo, mãe, desculpa. Lê o trecho de novo. Esse é o que fala, só vem a mim? Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então, assim, este virá a mim. Tem alguém que vai a Cristo, mas vai quando o Pai dá para ir. Então, quem manda, quem decide, quem determina, quem chama, é o Pai. E aí vai a Cristo, porque o coração foi inclinado, não é por ele que ele vai a Cristo. E aí, de modo nenhum, lançarei fora. Não lança fora porque é ovelha. E as ovelhas não vão se perder nem ser lançadas fora. São aceitas do jeito que vem para Jesus Cristo. Ok? Deus é soberano. Deus é o Deus que escolhe, predestina, chama, justifica e glorifica.